Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso plano divino através dos séculos, né? O famoso destruidor de heresias. Agora nós vamos mostrar aos irmãos aqui dentro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos mostrar o arrebatamento e a segunda vinda. 2 Tessalonicenses é o principal cavalo de batalha dos pós-tribulacionistas. É 2 Tessalonicenses e Mateus 24. É o principal cavalo de batalha pós-tribulacionista que insiste com esta ideia de colocar a igreja de Jesus dentro da grande tribulação. Vamos ler aqui o texto de 2 Tessalonicenses. Porque muitas poucas pessoas entendem essa carta. Eu tenho vários estudos na internet sobre essa carta, inclusive no canal do Rodrigo de Lemos, no meu canal. Mas agora eu vou mostrar 2 Tessalonicenses dentro do quadro Destruidor de Heresia. Olha aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O versículo 3 é a chave para entender essa carta. Só que você precisa de conhecer o grego. O que eu estou falando aqui, isso aqui é comprovado pelo pastor Natan Rufino. Se você tem alguma dúvida, você entra no canal do pastor Natan Rufino e faz essa pergunta lá para ele, lá que ele vai dizer o que eu estou te dizendo. Quando a Bíblia diz assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, aqui está falando de retirada física. Ou seja, apostasia foi traduzida errado. No original é retirada física. Então quando Paulo diz assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, o que Paulo está falando? É necessário a retirada física da igreja, ou seja, o arrebatamento. Então acontece o arrebatamento, que é a retirada física da igreja, e aí é revelado o cavaleiro do cavalo branco, que é o anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, então acontece a retirada física, a apostasia aqui está dizendo isso. No original é isso, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Então acontece a apostasia, acontece a retirada física da igreja, e então é revelado o anticristo. Então o anticristo, ele aparece depois do arrebatamento e antes da segunda vinda. Não tem complicação, as pessoas que gostam de fazer complicação com as escrituras. Então qual que é a ordem dos eventos? Arrebatamento, manifestação do anticristo e segunda vinda. Então o anticristo, ele aparece depois do arrebatamento e antes da segunda vinda em Jerusalém. Ele aparece no início da grande tribulação e a segunda vinda acontece no final da grande tribulação. Então os pós-tribulacionistas, eles empacotam isso aqui, eles empacotam o arpazo, que é o arrebatamento, eles empacotam junto com a segunda vinda, tudo numa vinda só. Mas não existe isso. A segunda vinda de Jesus, ela é dividida em duas fases. Ele virá no arrebatamento, que é o arpazo, e ele volta na segunda vinda depois de 7 anos. Isso aqui é tão comprovado, não resta nenhuma dúvida, porque o próprio texto, a própria escritura, ela se interpreta. Então quando Paulo está dizendo, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, ou seja, antes tem que vir a retirada física da igreja.
Apostasia significa retirada física da igreja. Então, primeiro virá a retirada física da igreja, depois é que se manifesta o cavaleiro do cavalo branco, que é o anticristo. Então não tem confusão, eu vou deixar aqui, a igreja sobe aqui, ó, onde eu marquei aqui, no quadro Destruidor de Heresia, ela sobe aí, ó. Nós estamos vivendo aí na fase de Laodiceia. Então a própria Bíblia, ela se interpreta, as escrituras se interpretam, ou seja, é a regra de hermenêutica. Vamos agora para o versículo 7 e 8, que os pós-tribulacionistas, eles torcem, eles caem fora daqui, por quê? Porque o versículo 7 e o versículo 8 de 2 Tessalonicenses, ele vai mostrar exatamente o harpazo, que é o arrebatamento, né? E ele vai mostrar a parousia, que é a segunda vinda. Vamos lá para os irmãos ver, vamos prestar atenção nas escrituras. O versículo 7, ele mostra o harpazo, e o versículo 8, ele mostra a parousia. Então não tem confusão, eles que fazem confusão com as escrituras. O meu Deus, ele não é Deus de confusão. No livro do Apocalipse, o arrebatamento ele acontece no capítulo 4 e a grande tribulação, a ascensão do anticristo, ela inicia no capítulo 6. Então não tem confusão. Quem faz confusão com as escrituras são exatamente os pós-tribulacionistas. Eles que fazem confusão com as escrituras. Por quê? Porque o Apocalipse está claro, a igreja é arrebatada no capítulo 4 e no 6 é que o anticristo se manifesta. Então o arrebatamento ele é antes da grande tribulação. Então aqui o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, está claro, é o harpazo. A igreja sobe aqui no harpazo, no arrebatamento. Vamos lá, ó. Porque já o mistério da injustiça opera. Ou seja, o espírito do anticristo, ele já está operando no mundo. Ou seja, a sua plataforma ela já está pronta. A plataforma do anticristo já está pronta para a sua ascensão. Só falta acontecer o arrebatamento para ele se manifestar no mundo. É o que está dizendo Paulo aqui, ó. Já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém. Esse um é exatamente o corpo de Cristo. Esse um que retém, que freia a ação, que freia a ascensão do anticristo, é o corpo de Cristo na terra. Paulo está falando muito claro, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Ou seja, a igreja, o corpo de Cristo é tirado do meio do mundo no harpazo, no rapto. A igreja será levada de uma forma violenta, sequestro. Isso aqui é sequestro. A igreja será sequestrada, é o arrebatamento. O versículo 7 é claro, está falando do arrebatamento. E o 8 está falando da revelação do anticristo que acontece depois do arrebatamento. Não tem confusão. Olha o versículo 8. E então será revelado o iníquo. Então o iníquo, ele é revelado após o arrebatamento. Então não existe essa história do anticristo se revelar com a igreja na terra. As pessoas não podem torcer as escrituras desse jeito. O texto aqui está claro, muito claro. Acontece o harpazo no versículo 7. E no 8, o anticristo é revelado. Então o destruidor de heresia aqui está destruindo tudo. Ele está igual um trator aqui de esteira. Ele está destruindo tudo contra a heresia que aparece. Os pós-tribulacionistas, eles devem odiar esse destruidor de heresia nosso aqui. Porque ele destrói mesmo, ele é um trator de esteira, ele está destruindo tudo. Então, e então será revelado. Então o anticristo, ele se revela no versículo 8. No versículo 7 acontece o harpazo, o arrebatamento, e no versículo 8 revela o anticristo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Tá vendo? Segunda vinda em Jerusalém. Tá muito claro, meus irmãos. O versículo 7 é o harpazo, é o arrebatamento da igreja. E o versículo 8 é a parousia em Jerusalém. É a parousia. Então aqui o destruidor de heresia, aqui o trator de esteira, ele está destruindo tudo, está destruindo as heresias, tudo que está surgindo nesses últimos dias. Então, meus irmãos, vamos dar ouvido para o que diz a palavra de Deus.
e não para o que diz homens que não têm compromisso, que torcem a palavra. Nós não podemos torcer a palavra. Tá muito claro aqui essa carta. As pessoas têm muita dificuldade de entender essa carta. Mas aqui, dentro do destruidor de heresia, não tem dificuldade. Primeiro acontece o arrebatamento, como eu disse. 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Acontece o arpazo. O versículo 8, o iníquo é revelado, ou seja, o anticristo é revelado depois do arrebatamento. E no mesmo versículo, que é o versículo 8, Jesus volta no Monte das Oliveiras e mata o anticristo. É o que está dizendo, ele joga ele no lago de fogo, conforme está escrito lá no Apocalipse 19. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Está muito claro, meus irmãos. Mais claro do que isso aqui é só água cristalina. Versículo 7 é arpazo, o versículo 8 é parousia em Jerusalém. Então não tem confusão nessa carta. Os pós-tribulacionistas, eles fazem confusão com esta carta, mas aqui o destruidor de heresia está destruindo tudo. Está funcionando aqui como um trator. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo no nosso destruidor de heresia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.